Olá, como vocês estão? Bem, comigo tá tudo bem. Eu tô muito feliz, muito satisfeita com o comentário de vocês lá no blog, no Instagram, no Facebook, toda a participação de vocês, conversando uma com as outras, tentando dar um pouco de apoio, tentando mostrar o lado positivo da vida, ou qualquer tipo de apoio que vocês ofereçam umas às outras. Eu fico assistindo assim de camarote, estou muito feliz de ver isso. Bem, eu tava em dúvida em qual tema falar neste vídeo, mas aí eu lembrei de algo que eu aprendi há alguns anos e que eu voltei por acaso a ouvir hoje de manhã, quando eu tava indo pedalar pra ir pra academia. E de repente eu lembrei de quanto que isso foi importante, continua sendo importante para construir uma relação melhor comigo mesma, com o meu corpo e com a minha alimentação, uma relação melhor com a comida. Eu aprendi essa lição, é engraçado falar aqui, porque na verdade eu não tenho religião nenhuma, mas eu acho que toda religião tem sempre alguma coisa muito bacana a ser ensinada. Dá para aprender muitas coisas com diferentes religiões e eu admiro todas. Eu acho muito bacana ter essas opções todas de buscar o mesmo sentido na vida. E essa lição eu aprendi da filosofia budista e foi na verdade num áudio que eu ouvi de um monge, que ele comentou sobre a segunda flecha, que eles chamam, ou segunda flechada. O que é isso? Na verdade, ele começou dando um exemplo assim que eu acho bem legal passar aqui para vocês de novo. Imagina que você tá andando na rua e você tropeçou numa pedra. Aquilo doeu bastante. Já doeu o suficiente, você tá sentindo a dor física, ótimo, aquele foi um acontecimento. O que acontece depois disso é que não doeu e você apenas fica se preocupando com a dor que você tá sentindo. Pode acontecer a vida, aquela lá foi... O fato de você bater o seu pé na pedra e tropeçar foi uma flechada, você pode ver como uma flechada que a vida te deu. Coisas ruins acontecem o tempo todo. Não depende da gente, não depende de outro. Coisas ruins acontecem e não tem apenas surpresas boas na vida, tem também surpresas ruins. Então, se você tropeçar, é a primeira flechada que a vida te deu. A segunda flechada parte sempre de você. É a maneira como você vai reagir ao acontecimento bom ou ruim. Normalmente, o que eu tô falando hoje é vendo o lado ruim da coisa. Se você passar por alguma situação, se acontecer alguma coisa que você não gostaria que tivesse acontecido, se você fizer alguma coisa que você não gostaria de ter feito ou de ter dito, e se você fica... Aquela lá foi uma flechada que aconteceu da vida, e a segunda flechada é você ficar analisando aquilo e se culpando por aquilo. Tropeçou na rua? Tropecei, ótimo, senti dor no pé. Acontece com todo mundo. Poderia acontecer comigo, aconteceu. Mas de eu começar a ficar com vergonha, ai, o que as outras... Ai, as pessoas me viram tropeçando aqui. Ai, meu Deus do céu, mas eu sou uma descuidada mesmo, que desastre que eu sou, eu não consigo nem andar de salto na rua sem tropeçar. E aí você vai sentindo o rosto meio que tipo, queimando de vergonha. Essa daí é a segunda flechada que você tá dando em você mesma. Isso você pode abranger para todos os aspectos da sua vida. Coisas ruins e surpresas desagradáveis sempre vão acontecer. Mas cabe a gente a administrar essa segunda flecha para que ela não aconteça. Se a vida já nos deu uma flechada, a gente não precisa dar uma segunda em nós mesmos, nos julgando pelo que
pelo que a gente fez, ou pelo que deveria ter feito, ou pelo que deveria ter falado. E a aplicação disso para quem comeu demais, para quem comeu compulsivamente, para quem comeu num momento em que tava sentindo aquele aperto no peito, uma ansiedade enorme, não sabia direito como lidar com tudo que tava passando na cabeça ou na vida, problemas acontecendo, aí você vai e come muito mais do que gostaria de ter comido, ou do que deveria ter comido. Aquela lá pode ser um fato ruim, momentâneo. Você comeu demais, ou achou que comeu demais, ou comeu compulsivamente. Isso daí é um fato. Outra coisa é ficar se culpando por ter feito aquilo. É não se perdoar pelo acontecimento. Aquela lá foi a primeira flechada. A primeira flechada nem sempre tem como controlar. A gente tá aqui para aprender. E com a alimentação não é diferente. A gente sempre está aprendendo a lidar melhor com o nosso corpo, com as nossas necessidades. Isso daí é um processo que exige muito amor da nossa parte, muito entendimento e muito mais do que buscar entendimento dos outros em relação ao que a gente come, é buscar entendimento próprio. Por que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? E se, por mais que você tenha se esforçado, dê alguma coisa errada no trajeto e você se veja comendo demais e jogando todo o seu esforço da semana por água abaixo, acontece. Se aquilo aconteceu, é a primeira flechada. A segunda flechada, que é se analisar sobre aquilo e se culpar e se sentir mal e ficar repetindo, tá vendo? Eu não tenho jeito mesmo, não adianta, dá certo pra todo mundo, mas eu nunca vou conseguir ter o corpo que eu quero, ou a saúde que eu quero, ou o que quer que seja, ou simplesmente ter uma relação saudável com o alimento. Nunca vai dar certo pra mim, porque eu sempre faço tudo errado. Eu sempre como na hora que eu não deveria comer, eu não consigo parar de comer, nossa, eu não tenho jeito mesmo. A segunda parte da flechada, todos esses pensamentos e tudo que você está dizendo para você depois que você comeu, você só está se machucando, tipo, você não está ajudando em nada. Vamos pensar assim como a gente educaria uma criança. Uma criança que andou na rua de uma maneira que ela não deveria. Por exemplo, andou na guia se equilibrando e caiu. E caiu e tinha outras crianças ao redor e elas viram. E até aí tudo normal, ninguém riu nem nada. E imagina que você há um bom tempo já estava falando, olha, não fica andando equilibrando na guia, porque você vai cair. Toma cuidado, você vai cair, você vai cair. E a criança vai e cai. Você vai chegar nela e vendo que ela tá naquela situação, tá no chão, tem um monte de crianças olhando aquilo, outras pessoas, você vai chegar nela e começar a apontar os erros, tá vendo? Por isso que acontece isso daí com você, você nunca me obedece. Você não tem jeito nenhum de fazer essas coisas, você não tem equilíbrio suficiente para andar em cima da guia e mesmo assim você fica tentando. É claro que você vai cair. Eu já sabia que você ia cair. Porque isso daí não é pra você. Tem outras crianças que conseguem fazer isso, mas você não consegue. Então a próxima vez você me ouve e me obedeça. Agora, você imagina falando isso pra uma criança? Você imagina a vergonha que ela vai passar de outras pessoas estarem vendo você dando aquele show e tudo mais? Quando você come demais, ou come o que não gostaria de ter comido, ou come compulsivamente, o que quer que seja, come emocionalmente e age da mesma maneira que você agiu com aquela criança, se veja como a criança. Se veja como a criança e se veja como um adulto que tá falando pra você. Você não tem jeito mesmo.
eu te avisei tantas vezes pra você não fazer isso, e você vai, come, você não tem jeito, porque você é uma descuidada, você é uma desleixada, e pode dar certo pra todo mundo, mas não dá certo pra você, e você nunca vai ter a saúde ou o corpo que você procura. Você percebeu que isso daí não ajuda, não ajuda em nada. Assim como não vai ajudar uma criança a ser educada, não ajuda você mesmo a se educar. Então eu proponho que a gente comece a se ver mais, comece a se enxergar mais como essa criança. Como que é que você educaria uma criança? É como você vai educar a si próprio. Então o que eu proponho hoje é que se você passar por essa situação em que você não gostaria de estar, em que você não gostaria de ter feito o que você fez, em que você tenha comido demais, apenas para dar um exemplo na vida, assim, que você começa a não tentar categorizar o que aconteceu, não tentar relacionar a sua comilança, ou a jacada, ou compulsão alimentar, ou o acontecimento em si, como bom ou ruim. Aceitar como é. Bem, aconteceu isso, não ficar tentando encontrar palavras para categorizar. Foi muito ruim e isso eu não devo fazer mais, ou dessa vez eu tenho que aprender e próxima vez vai ser diferente. Não, deixa isso existir como é. Está no passado. Você já fez, aquela foi a primeira flechada. E uma flechada dói. A segunda flechada vai doer mais ainda. E a segunda flechada, quem dá é sempre você. Então, comece a escolher a não se atirar essa flecha mais. Então, a primeira flechada sempre vai acontecer. Você sempre vai errar. E mesmo que você tenha uma relação incrível, super saudável com o seu corpo, com a sua vida, com outras pessoas ou com o alimento, sempre vão ter os momentos em que a gente faz aquilo que sabe que não é o melhor para nós e a gente faz mesmo assim. E nesses momentos é que a gente precisa ter mais amor e compreensão e tolerância com a gente mesmo e perdoar pelo que aconteceu, ao invés de ficar nos culpando por aquilo ou categorizando o que passou como bom ou ruim ou inadequado ou qualquer categorização que seja. Deixe isso simplesmente ser o que é. Aconteceu, ponto. Continue a vida. Perdoe-se por aquele momento. Aquele provavelmente não foi o único, então vai acontecer, mas você vai se ver muitas vezes em situações em que o arrependimento bate, a culpa bate, vergonha, desgosto de si mesma, mas faça o possível para não se prender nessa segunda flechada. Aceite o acontecimento como foi e continue daquele ponto em diante, sempre vivendo o presente, ao invés de ficar focando no que você acabou de comer, não é nem no leite derramado, né? No chocolate comido ou o que quer que seja. Bem, essa foi algo que quando eu comecei a adotar me ajudou demais, demais em tudo na vida. Eu sempre essa é a maneira que eu tento lidar com as coisas, e principalmente que eu tento lidar com as coisas ruins que eu faço ou que eu falo, coisas que eu me arrependo e ai, gente, porque quando eu penso nisso, eu já eu já lembro desse ensinamento. E com isso eu não quero dizer que você não precisa mais refletir sobre os seus atos que não estão muito de acordo com o que você quer para sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Longe disso, eu acho que a gente pode refletir muito sobre isso, mas
ficar nos culpando e ficar nos colocando para baixo não vai fazer a gente melhorar, não vai fazer a gente crescer, assim como não faria uma criança crescer. Você só vai fazer a criança ficar ainda mais assustada e não tentar nunca mais andar na guia porque ela sabe que vai cair. Não, o que você precisa é ter essa confiança que sim, você vai chegar um dia que você vai conseguir se alimentar da maneira que você procura, porque você é capaz. E se você ficar se colocando para baixo e se culpando daquilo, causando mais dor ainda no acontecimento, bem, aí que você vai se sentir incapaz de realmente alcançar o que você quer. Bem, esse foi o vídeo para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo no canal, ou aqui embaixo no blog. Nossa, eu adoro saber como vocês se sentem a respeito, saber a opinião de vocês, o que tem funcionado para vocês, o que não tem funcionado. Pode dividir tudo, sabe? Eu adoro e eu tô respondendo todos os comentários e e-mails, eu vou respondendo conforme eles chegam, então meio que às vezes demora alguns dias, mas a resposta chega. Bem, brigadão por ter visto o vídeo e até o próximo post e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!